Entrar em religião é um assunto polêmico, mas a gente vai falar de outro assunto polêmico, que são as manifestações. Ontem, em todo o Brasil, nós tivemos manifestações contra e a favor da ditadura militar, do golpe de 1964. Vamos acompanhar. Na Avenida Paulista, em São Paulo, o protesto teve confusão e briga entre manifestantes favoráveis e contrários à ditadura militar. Tem que chamar a polícia, chama a polícia! Não! Uma das manifestantes usou spray de pimenta e outras pessoas revidam com paus. Vai levar! Durante o tumulto, um homem foi agredido com um cone de trânsito. Em Belo Horizonte, os atos dos dois grupos aconteceram em lugares diferentes. A Praça da Liberdade foi palco de uma manifestação contrária à ditadura. No Rio de Janeiro, cerca de 2.000 pessoas se reuniram na Cinelândia, na região central, contra o regime militar. Em Brasília, o ato envolveu um número menor de manifestantes. As manifestações ocorreram em meio à polêmica envolvendo o governo federal depois que o presidente Jair Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa fizesse as comemorações devidas pelos 55 anos do golpe militar de 1964. E neste contexto, né, o presidente Bolsonaro tinha falado para comemorar, depois voltou atrás, falou que o termo era lembrar, mas ontem, nesse domingo, o Palácio do Planalto acabou divulgando, compartilhando via WhatsApp, um vídeo que enaltece o golpe de 1964. Vamos acompanhar. Era sim um tempo de medo e ameaças. Ameaças daquilo que os comunistas faziam onde era imposto sem exceção. Prendiam e matavam os seus próprios compatriotas. Havia, sim, muito medo no ar. Greve nas fábricas, insegurança em todos os lugares. Foi aí que, conclamado por jornais, rádios, TVs e principalmente pelo povo na rua, povo de verdade, pais, mães, igreja, que o Brasil lembrou que possuía um exército nacional e apelou a ele. Foi só aí que a escuridão, graças a Deus, foi passando e fez-se a luz. A bandeira verde e amarela voltou a tremular e o medo deu lugar à confiança no futuro. O exército nos salvou. Zezé, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto falou que não iria comentar esse vídeo, mas disse que não foi produzido pelo Planalto, só foi compartilhado, repassado pelo WhatsApp. Esse vídeo também foi postado nas redes sociais pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, o filho do presidente da República. Pega mal, Zezé, o Palácio do Planalto compartilhar via WhatsApp esse vídeo? Eu acho que pega. Acho que o Palácio do Planalto não tinha que estar envolvido em nada disso, em questão de comemoração de golpe militar nenhum. Eu acho que o Bolsonaro pode ter a opinião dele, pode até expressar a opinião dele, né, defender, mas ele não deve usar nenhuma ferramenta pública para verbalizar e para expandir, para propagandear aquilo que ele pensa. O golpe militar, as razões para ter ocorrido o golpe você pode defender ou não, mas as razões para o golpe ter sido mantido por 20 anos por meio de tortura, violência, restrições, fechamento de Congresso, deposição de deputados, aí não tem justificativa nenhuma, né? Mas até entendo quem acha que o golpe foi uma coisa legal, mas não acho que oficialmente isso tem que ser propagandeado por governo nenhum, por órgão do governo nenhum. Ô Rose, ontem também a gente teve esses protestos, né, essas manifestações contra e pró-ditadura, e em São Paulo teve ali um quebra-pau, né? Dois grupos acabaram se confrontando, que também é uma situação, né, Rose, que a gente nunca quer ver uma briga, assim, né, de pessoas que têm opiniões diferentes, né? O diálogo perdeu espaço totalmente. Então, mas eu entendo que quem colocou esses dois grupos se confrontando foi o próprio governo
ao mandar celebrar ou relembrar a data do dia 31 de março. Se o governo não tivesse pedido para que os quartéis fizessem isso, o que teria acontecido? Absolutamente nada. Ninguém teria ido para as ruas. Agora, eu concordo com tudo que a Zezé falou. Eu só não concordo quando eu não entender que... Você disse que você entende quem acredita que não houve ditadura, né? Não, quem acha que a ditadura foi um momento que curtiu, assim... Foi uma eu entendo. Eu não consigo entender. Eu não sou tão bondosa e generosa quanto a Zezé. Para mim, houve ditadura. Para mim, está colocado mais de 400 pessoas que foram assassinadas. Foi um tempo de trevas no Brasil e muita gente perseguida, Congresso fechado. Então, para mim, isso não é uma questão de comunismo. E lembrando que nós fomos administrados por partido de esquerda e o Brasil nunca foi nunca se colocou ou se instaurou o comunismo no Brasil. Então, assim, acho desnecessário, fiquei ofendida com esse vídeo do governo Bolsonaro, acho um absurdo ele usar um canal de mídia social para poder enviar esse vídeo para os jornalistas. Aí eu concordo com a Zezé, ele pode expressar a opinião dele? Pode, porque todo mundo, não é novidade para ninguém que o Bolsonaro sempre disse que nunca houve ditadura no Brasil e que o ídolo dele era o Ustra, né? Então, a gente sabia disso, quem votou nele, quem elegeu o Bolsonaro, sabia o que ele pensava e nós também sabíamos, inclusive quem não votou nele. Então, assim, agora o que eu não acho é que ele pode usar as redes sociais ou os órgãos oficiais para poder colocar uma questão que é de foro íntimo dele. Então, assim, essas brigas, para mim, esses confrontos, quem provocaram, para mim, foi o governo Bolsonaro. E uma das coisas que as pessoas acabam se esquecendo, né, porque acabam criticando outras ditaduras, como a cubana, como a da Venezuela, e enaltecendo a ditadura que aconteceu aqui no Brasil. Por exemplo, um programa como Bastidores do Poder, na ditadura, jamais poderia ser feito, porque se a Rose desse a opinião dela, estaria lá embaixo o camburão esperando a Rose. Gente, eu jamais concordaria com esse pensamento, jamais. Mas eu consigo entender quem se sentiu, de alguma forma, seguro na ditadura militar. Sabe? Porque eu ouço muito, e são pessoas pelas quais eu tenho respeito. Sabe? Olha, eu não fazia nada, eu nunca gostei de política, eu não falava de política, então para mim foi tudo bem. Né? Então, eu só acho que é fundamental a gente respeitar o outro, que sofreu muito com a ditadura militar. Por quê? Porque queria expor suas ideias, não é como o outro que não falava nada, entendeu? Porque tem aqueles que... A gente tem que construir um país, tem que estar num país onde quem é apolítico não fala nada, não vai ser prejudicado, vai poder não falar nada, e o outro que é mais politizado e quer falar, possa se expressar também. Então, e é isso que a gente chama de democracia. Então, quando essas duas partes não estão acomodadas, aí você pode dizer que é um país injusto. E que a gente possa ter os dois blocos, de repente, convivendo no mesmo ponto, como foi lá em São Paulo, a gente está vendo as imagens, fazendo esse protesto sem ter esse perigo de agressão, de briga, igual é como com torcida uniformizada de futebol, por exemplo. Não é assim, não é porque os dois grupos não podem mais ocupar o mesmo lugar. Deixa lá, você pode criticar, pode levantar, falar, meu, esse cara tá louco, tá falando coisa, o que ele tá falando não tem nada a ver, mas deixa ali os dois ocupando esse mesmo espaço, né? Mas uma coisa eu fico me perguntando, por que diabos agora o pessoal disputa até o mesmo espaço? Todo mundo quer estar ocupando o mesmo lugar. É para poder criar situações. Né? São Paulo é pequenininha. É para criar esse tipo de confronto mesmo, de briga, de ir pro pau, entendeu? E é o seguinte: a democracia, ela é um valor, gente, que está na alma da pessoa. Então, a gente não consegue, quando você é um democrata, aceitar a imposição de nenhum lado. A pior
tortura que tem alguém vir e te colocar. Você vai falar isso, você vai pensar assim. Ou seja, ninguém quer nem uma nem ditadura, direita, nem de direita, esquerda, nem de esquerda. O que nós queremos é podermos nos expressarmos. E hoje, Zezé, eu estava pensando muito nessa fúria que a família Bolsonaro tem contra a imprensa, sabe? Isso tem me incomodado, Marcão. Não sei se tem te incomodado. E a mesma coisa, lembra quando o PT também veio para cima da gente? Quando o PT quis colocar, como chamava? Controle social da imprensa, que nós falamos um monte aqui eu lembro que a gente falou muito na Rádio Bandeirantes, a gente cobriu aqui encontros que teve na Câmara de Campinas, e nós sempre nos posicionamos contra, quando o PT queria calar a boca da imprensa. E da mesma forma, eu fico irritada com o governo Bolsonaro quando ele critica a imprensa. Isso hoje, Rose, no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, porque a gente recebeu várias mensagens de ouvintes criticando a imprensa e sempre os mesmos veículos, Globo, Folha de São Paulo, e é o mesmo discurso que o PT nutria também, falava, Globo golpista, falha de São Paulo, que agora é a foice de São Paulo. Então, assim, é o mesmo jeito, né? O mesmo modus operandi. Ou seja, das duas, os governos... os governos, o radicalismo. não, é mais do que o radicalismo, também mas é assim, os governos, eles não suportam serem criticados, mesmo que eles estejam errados. O que eles querem é uma imprensa que possa puxar o saco deles, falar bem e não olhar com criticidade, Zezé, o que está sendo colocado. Só que o papel da imprensa é justamente trazer, escrever e falar aquilo que o governo pode estar cego para aquilo que ele quer. Então, nós não podemos ter uma imprensa, Zezé, que esteja fechada com os governantes. Nós precisamos ter uma imprensa livre, e outra coisa uma imprensa que a gente independente. Também, Rose, é a respeito dessa comunicação direta, né, dos governantes com o seu eleitorado, com a população, via as famosas lives, né? Essas transmissões ao vivo nas redes sociais. O Bolsonaro faz isso, o João Dória já fez isso quando prefeito de São Paulo. Agora o prefeito Jonas Donizete aqui de Campinas também começou a fazer. O prefeito Jonas Donizete está fazendo mais. Ele está fazendo anúncios de coisas que interessam para a imprensa, Zezé, no Facebook. Então ele anunciou a história do bosque dos jequitibás, que os animais não serão mais, não ficarão mais em cativeiros no Facebook. A história da lei dos puxadinhos, que vai voltar para a Câmara, que é aquela regularização de imóveis irregulares aqui na cidade pelo Facebook. Então agora a gente tem que ficar olhando o Facebook, porque o governo está entendendo que a imprensa oficial não é um lugar para ele. Para essas ações, antigamente seria chamada uma coletiva de imprensa, iria toda a imprensa campinense. Gente, o Jonas nunca foi de coletiva, gente. Não, mas para essas ações tinha. Não nem nada. Ele chamava, a gente conta nos dedos. Uma vez ele chamava um repórter de preferência dele e anunciava. Ele sempre foi isso. Ele nunca teve uma política de comunicação. As coletivas de imprensa do Jonas Donizete sempre foram coletivas daquilo que interessa para ele. Por exemplo, eu me lembro que eu tive um embate com ele logo no primeiro ano de governo, do primeiro mandato, que ele chamou uma coletiva para poder anunciar a revitalização de um busto. Restauração. A restauração de um busto, que eu não lembro nem de quem era. Que ele achou lá na garagem. E na mesma semana, Marcão, ele mandou um projeto super importante para a cidade, que estava mexendo com a questão de impostos, mas ele não chamou coletiva para isso. Eu não lembro se era imposto, mas eu lembro que era um projeto assim que mexia com a cidade inteira. E aí eu liguei para o prefeito, falei: prefeito, como assim? Quem foi a decisão de chamar uma coletiva para o busto e não para esse projeto? E aí ele me respondeu: a decisão foi minha. E essa questão dessa comunicação direta também é um pouco mais perigosa, porque não tem um contraditório, né? É só o governante falando para sua massa, para aqueles que já acreditam nele, né? Na maioria das vezes. E se tem, de repente, lá um comentário negativo, eles ocultam, vão lá, excluem esse comentário para não ter, né? Essa contradição, esse ponto de vista diferente, né? Ai, gente, eu acho tudo isso um absurdo tão grande, porque eu encaro tudo isso como uma traição imensa. Mas vamos que vamos, entendeu? Eu acho que o povo, ele deu uma radicalizada com o Jair Bolsonaro, né? Se bem que hoje eu vejo todo mundo elogiando. Tá aí um presidente, o Jorge Cajuru, Santa Maria Gorete, né? Tenho até tremo
de medo. Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio onde todas essas coisas, esse populismo, sabe? Porque isso é populismo, vai acabar. A gente vai crescer, a gente vai ser um país mais exigente e não vai se deixar cair em conversa de populista, não. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar nesse ponto, gente. Meninas, a gente precisa ir para um intervalo, mas antes tem a participação do Emílio para a gente acompanhar. O Emílio Martins, ele fala que o mundo árabe é muito importante para o Brasil, porém, não menos importante são os produtos brasileiros para o mundo árabe. O Brasil é estratégico e tem produtos de extrema qualidade. A mensagem do Emílio, você pode participar, mandar a sua opinião para 991969255. Ô Marcos, só dentro desse assunto, antes da gente ir para o comercial, é o seguinte, só com o frango halal, Zezé, que é aquele frango que é abatido sem sofrimento para poder atender às necessidades dos muçulmanos, o Brasil faturou ano passado 3,2 bilhões de dólares, que respondem por 45% das receitas totais de vendas externas do produto, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. O que a gente precisa colocar, Emílio, sem dúvida, o Brasil é importante para o mundo árabe, só que produziu frango, um monte de outros países também produz. O que os economistas estão dizendo é que muito provavelmente não vai haver uma ruptura do comércio, mas o que pode acontecer é que o mundo árabe vai procurar outros fornecedores em outros países que possam atendê-los, entendeu? Então, o que vai acontecer é uma caída na nossa balança, que é um negócio importante.